Olá, pessoal. Essa é a versão gravada da aula de 23 de março. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um tipo de reação que ocorre com bastante frequência, né? Principalmente em fase gasosa, tá? Que são as chamadas reações unimoleculares. Durante um tempo considerável, essas reações, elas foram uma incógnita para as pessoas. Por quê? Porque a partir do conhecimento, né, da consideração de que, para que uma reação ocorra, tem que haver colisões entre duas moléculas, né? Como é que a gente explicaria, então, o fato de a cinética global ela ser unimolecular? Ou seja, a cinética global de uma reação ela só depende da concentração de um dos reagentes, né, ou do reagente, com um expoente igual a 1. Que isso implicaria, na etapa determinante da velocidade, você ter apenas uma molécula, né? Então, justamente por isso, né, isso se configurou numa incógnita, tá? E dois pesquisadores, eles foram responsáveis, né, por propor um mecanismo relativamente simples até, depois que a gente vê quais são as etapas envolvidas, e que corresponde, né, a muitas observações na prática, né? Ele permite fazer previsões, permite explicar o que se observa, né? Então, nós temos aqui um exemplo, né? Muitas reações em fase gasosa seguem um mecanismo unimolecular, e aqui a gente tem a isomerização do ciclo propano, gerando o propeno, né? Então, a velocidade é igual a constante de velocidade vezes a concentração do ciclo propano, né? Então, quem foram esses pesquisadores? Foram Lindemann e Hinshelwood. Então, qual foi o mecanismo proposto por esses dois pesquisadores? É um mecanismo baseado na formação de uma molécula energizada, né? Que nada mais é do que uma molécula resultante da colisão. Então, nós temos duas moléculas idênticas. Essa ainda não é a etapa determinante, certo? Atentem para esse fato. Então, essas moléculas colidem, há uma troca de energia, uma delas a gente representa aqui com esse asterístico, né? Então, essa é que é a molécula energizada, ou a molécula ativada, e essa etapa, ela pode ser reversível. O que a gente tem aqui? A etapa inversa, certo? Esqueçam que vocês estão ouvindo os meus cachorros aqui, tá? Então, o que a gente tem? A mais A colidindo, dando asterístico mais A, e a etapa reversa, A mais asterístico, retornando a A mais A, né? E na sequência, aqui, essa figura do Atkins, então ela representaria exatamente isso, né? Uma colisão entre duas moléculas de A, certo? Formando uma delas ativada e a outra que toma o seu rumo, e essa etapa sendo reversível, tá? Ou a molécula energizada A pode seguir a reação e formar os produtos, certo? Ou seja, é o que a gente vê aqui, ó. Observem essas etapas que eu estou mostrando aqui. A mais A, dando A asterístico mais A mais A asterístico, dando A mais A. E A asterístico, dando P, né, formando o produto, né? Então, como é que nós vamos representar as leis de velocidade de cada etapa? Usando exatamente a aproximação do estado estacionário, certo? Nós temos aqui que o nosso intermediário é o asterístico, né? Então, nós vamos escrever aqui, ó, a expressão completa para dA asterístico dt. Então, a gente tem Ka. Quem seria Ka, então? Seria a constante de velocidade dessa etapa, né? Então, Ka multiplicada pela concentração de A ao quadrado, menos Ka'. Então, quem que é Ka'? É a constante de velocidade da etapa reversa, né? Ka', que multiplica a concentração de A asterístico vezes concentração de A. Então, isso aqui com um sinal negativo, por quê? Porque consome esse intermediário, e depois a última etapa que forma o produto. Então, é menos KB, concentração de A asterístico, onde KB, nesse caso aqui, a constante de velocidade
dessa última etapa, que leva à formação do produto. Então, aplicando a aproximação do estado estacionário, a gente iguala a zero, passa esses dois termos, K'A asterístico e KB asterístico para a direita da igualdade, coloca a concentração de A asterístico em evidência, né? E obtém a expressão para ele, certo? Então, vai ser Ka, concentração de A ao quadrado, dividido por KB, mais Ka', concentração de A. E, por fim, representando a lei de velocidade global, nós vamos representar dP/dt. Então, dP/dt é igual a KB vezes concentração de A asterístico. Então, a gente vai substituir aqui, ó, onde a gente tem concentração de A asterístico, a gente vai representar essa expressão aqui. Então, a lei de velocidade global fica dP/dt, Ka/KB, concentração de A ao quadrado, dividido por KB, mais Ka', concentração de A, né? Então, notem que essa expressão aqui, ela é uma expressão geral, e ela permite, certo? Apesar do fato de que eu tenho concentração de A ao quadrado aqui, né? Ela permite, aí sim, a gente fazer a suposição mais lógica que vai nos levar a uma lei de velocidade unimolecular, né? Que é o seguinte, nós vamos considerar, né, que, como está escrito aqui, que a velocidade da etapa de desativação, né, é muito maior do que a de formação do produto, certo? Então, nós vamos comparar, estão vendo? Esses dois termos aqui, né? E o que vai acontecer, certo? A etapa de desativação é essa daqui, estão vendo? Né? Etapa reversa, estão vendo? É essa etapa aqui. Então, nós vamos considerar que esse produto K'A é muito maior que KB, porque nós vamos comparar esses dois termos que aparecem aqui no denominador, né? E como se esse daqui for muito maior do que esse a gente desconsidera. A gente considera desprezível, negligível, né? Para usar o termo aqui do inglês. E aí ficaria, então, se eu sumir com KB aqui, né, na divisão, eu vou ficar com KB, concentração de A ao quadrado, dividido por K'A', concentração de A. E aí eu corto uma das concentrações, né, que eu tenho A vezes A, eu corto um dos A's com esse A. E aí fica unimolecular. Né? Então, a premissa é essa, que eu estou, na verdade, escolhendo aqui qual é a etapa lenta, né, qual é a etapa determinante. E a etapa determinante vai ser essa daqui, ó, né, a etapa que vai de A asterístico a P, né? Então, quando eu considero essa sendo a etapa lenta, significa que eu estou dizendo que KB é que tem um valor pequenininho. Então, se ele tem um valor pequenininho, ele pode ser desconsiderado nessa soma, né? Então, é isso que eu estou dizendo aqui, certo? Em termos textuais, né? Então, vejam só, a gente pode desprezar KB, e a velocidade de formação de P fica unimolecular. Então, é isso que eu acabei de falar. Se eu desconsiderar KB, né, eu reescrevo só com K' no denominador e corto, certo? E aí eu represento dP/dt como K vezes A, onde K é a constante aparente, certo? Da reação unimolecular. E nela estão englobados Ka, Kb e Ka'. Né? Então, isso aqui é unimolecular. E isso pode ser conferido na prática. Como é que a gente pode checar esse mecanismo na prática? A gente pode fazer com que esse termo aqui, ó, Ka' vezes A, ele fique artificialmente pequeno, apesar de Ka' ser maior que Kb, se a concentração de A, estão vendo? Ela for um valor muito pequeno, esse produto aqui fica pequeno. Então, se esse produto for pequeno, aí eu não posso considerar KB porque, com a premissa de que KB é pequeno. E as pessoas verificaram que quando a gente faz isso, né,
passa a assumir, certo? Uma constante, um comportamento de ordem 2 aqui. Esse 2 passa, né, a valer novamente, certo? Então, a nomenclatura que se usa, né, é a condição a altas pressões e condição a baixas pressões. A condição a altas pressões, certo? Ou pressões próximas ao ambiente, ou pressões mais normais, certo? É aquela em que KB é muito pequeno e eu realmente posso desconsiderar KB. Agora, a condição a baixas pressões é a condição em que artificialmente eu faço com que esse produto fique muito pequeno e aí eu não desconsideraria mais, né? Então, se as reações unimoleculares, elas, se a gente fizer os experimentos, certo, a pressões extremamente baixas, que é inconveniente, porque se para razões práticas, eu quero fazer outros estudos cinéticos, você não vai fazer pressões tão baixas, porque você vai ter velocidades muito baixas, certo? E isso vai trazer inconvenientes para o experimento. Então, normalmente não se estuda pressões tão baixas. Só que, nesse caso, a conveniência de usar isso é justamente para testar o mecanismo, né? Então, há condições de pressões muito baixas, as reações unimoleculares, que sigam o mecanismo de Lindemann-Hinshelwood para reações unimoleculares, eles vão ter esse comportamento, eles vão passar a seguir uma ordem 2, né? O que a gente faz aqui? Então, esse procedimento de teste, ele pressupõe o uso dessa expressão aqui, né? Eu simplesmente desmembrei, né, essa informação que está apresentada nesse slide, né? Eu fiz uma análise dele mais passo a passo para a gente entender como que se chega, vamos ver, por slide, nessa expressão aqui, que é usada para o teste experimental, que eu já vou comentar com vocês, certo? Vejam só, como a gente já deduziu, né, dt é KA/KB, concentração de A ao quadrado, K' vezes concentração de A mais KB, certo? Então, nessa etapa aqui, daqui para cá, indo para a direita, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse A que está ao quadrado e representei como A vezes A. E coloquei em cores diferentes para destacar o que eu vou chamar de K. Então, eu reescrevi Ka, Kb, concentração de A vezes concentração de A, dividido por K' vezes concentração de A mais Kb. Então, tudo isso que está em preto, eu vou chamar de K, certo? Então, eu vou ter que K é igual ao quê? K é igual a Ka vezes Kb, vezes concentração de A, dividido por Ka', concentração de A mais Kb. Então, se eu escrever essa igualdade, na verdade, deixa eu só escrever aqui para ficar um pouco mais claro para vocês, que na verdade eu tenho uma etapa antes disso, certo? Vou até escrever em vermelho. Então, eu pego e escrevo assim, ó. Já que eu estou chamando isso aqui de K, eu pego e escrevo assim, ó. Tá? Vou escrever um K minúsculo, né? K é igual a. Eita! Melhor assim. K é igual a Ka vezes Kb, concentração de A, Ka', concentração de A, mais Kb. Aí sim, se eu inverter, né, eu elevar ambos os lados aqui a -1, ou seja, escrever 1 sobre K, vai ser igual a isso que está no denominador, ele passa para cima, e o que está no numerador passa para baixo. Então, 1 sobre K é igual a isso daqui. Aí, notem que eu tenho esse termo mais esse, ambos no mesmo denominador. Então, daqui para baixo, ó, na etapa de baixo, simplesmente eu reescrevi. Eu fiz assim, ó, que isso daqui é igual a K', concentração de A, dividido por Ka, Kb, concentração de A, mais Kb, certo? Eles estão no mesmo denominador. Só que eu escrevi em separado. Seria equivalente a eu fazer o seguinte,
2 mais 3 sobre 8 é igual a 2 sobre 8 mais 3 sobre 8. Então, a gente não sabe que quando a gente tem assim, ó, estão no mesmo denominador, você pode somar direto, né? 2 mais 3 sobre 8, ficaria 5 sobre 8. Ou você escreve separado. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Era uma soma, dividido pelo mesmo denominador, simplesmente eu desdobrei. E aí, por que desdobrar? Qual que é a vantagem? A vantagem é a seguinte, que nesse primeiro termo, ó, eu corto A, concentração de A. E nesse segundo termo, eu corto KB. Tá vendo? E aí sim eu reescrevo coisas diferentes. Nessa fração aqui fica K a linha, KA mais KB, e aqui fica 1 sobre KA, concentração de A. É assim que a gente chega nessa expressão aqui. Qual é a loucura? Então, essa expressão, ela fornece a base de um procedimento, de uma metodologia experimental. Então, são feitos experimentos em que são determinados os valores de K para diferentes concentrações. Porque, na verdade, ela é uma constante aparente. Por quê? Porque, na realidade, ela vai assumir um valor distinto para cada concentração. Certo? Esse A não é o que está aqui dentro. Notem o que a gente fez aqui. Lembra que tinha A ao quadrado? Então, eu separei os dois A's. O 1 eu represento dentro da constante, porque a constante é uma função da concentração, e deixo essa outra concentração aqui, para representar que processo é. Ele pode apresentar, de fato, um comportamento unimolecular, ou em determinadas condições, né? Essa constante aqui, ela passa a variar, que seria aquele caso de baixa pressão, né? Então, isso fornece uma metodologia experimental, em que a gente pode ir para o laboratório para várias concentrações de A ou várias pressões, determinar o valor da constante e fazer um gráfico. Isso aqui é uma reta. Ó. Y é igual a A mais dx. Quem que é o meu x? 1 sobre concentração de A. Né? Quem que é a inclinação? 1 sobre KA. Quem que é o intercepto? K' sobre KA mais KB. E aí, eu vou comentar com vocês dois exercícios do Atkins e um do Levine. Os dois exercícios do Atkins, eles são esses daqui. Então, eles são iguais, então eu resolvi um deles. Diz assim: a constante de velocidade efetiva para uma reação gasosa que siga, né, o mecanismo de Lindemann-Hinshelwood é 2,5 vezes 10 a menos 4 segundo a menos 1 a 1,3 kPa. Então, que dado é esse daqui? É uma pressão que faz o papel aqui de concentração da fórmula, né? E para um outro valor de pressão, né, a 12 Pascal, o valor de K é 2,1 vezes 10 a menos 5 segundo a menos 1. E aí ele pede, calcule a constante de velocidade da etapa de ativação. Quem que é a etapa de ativação? É KA. Lembre que a gente tem A mais A com KA, dando A ativada mais A. E a desativação é a colisão de A ativada com A, voltando a A mais A. Então, ele quer, na verdade, esse termo aqui, ó, KA, né? Só que aí ele só deu duas condições. Como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, aqui é a resolução desse problema. Aqui está a expressão que nós temos que usar, 1 sobre K é igual a os dois termos que a gente viu. E aí eu tenho duas condições. Na pressão 1, 1,3 kPa, eu tenho essa constante. E na pressão 2, eu tenho essa constante. O que eu faço? Eu isolo esse termo aqui, ó, KA'. KA mais KB, certo? Esse termo aqui, ele vai ser igual para todas as condições. Porque o que muda? Muda esse termo e muda essa concentração. Esse aqui fica igual. Então, eu isolo ele, ou seja, eu passo esse termo para a esquerda com sinal negativo, né? E aí, eu igualo os termos para as duas condições, né? Se KA' sobre K vezes KB, né? Sobre K, KB, é igual a 1 sobre K
menos 1 sobre Ka, concentração de A, e esse valor aqui, ele vai ser o mesmo para qualquer condição que eu use, né? Então, eu digo que esse termo para a primeira condição, já que esse aqui é igual, né? Ele tem que ser igual ao termo para a segunda condição. Então, eu fiz 1 sobre K1 menos 1 sobre Ka, concentração de A1, que é igual a isso daqui. E, como 1 sobre K2 menos 1 sobre K, concentração de A2, é igual a isso aqui também, então eu igualo os dois termos. Aí, o que eu fiz na sequência? Eu passei 1 sobre K2 para cá, ó, negativo, e passei menos 1 sobre K, concentração de A1, para cá, positivo, ó. E aí eu consigo resolver. 1 sobre K1 menos 1 sobre K2 é igual a 1 sobre Ka, que é o que eu quero, que multiplica 1 sobre concentração de A, 1 sobre A1, né? Menos 1 sobre A2. Aí eu substituí K1 aqui, K2 aqui, substituí A1 aqui, A1 aqui, e preciso só calcular Ka, né? E nós temos que Ka é igual a 1,9 vezes 10 a menos 6, Pascal a menos 1, segundo a menos 1. E por fim, um outro exercício com mais pontos, que aí sim é para a gente fazer o gráfico. Esse é do Levine. Aí ele diz assim: para a isomerização unimolecular do ciclopropano a propileno, valores de K-uni. O que é K-uni? É esse K aqui. É porque de outro livro ele só usa outra simbologia. Versus pressão inicial P0 a 470 são. Então, ou seja, em vez de dar uma constante e uma pressão, outra constante e outra pressão, ele deu 4. 4 pressões, 4 constantes. Aí, o que eu faço? Não preciso igualar. Aí eu posso fazer uma determinação mais precisa, que é através da regressão linear. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o inverso da constante, que é o que eu fiz aqui, ó, 1 sobre K. Peguei cada um desses valores de constante, inverti, e inverti as pressões, porque eu preciso de 1 sobre A. E fiz a regressão, né? Usando isso daqui, perdão, aqui como X, aqui como Y. Ó. Esse é o meu Y, esse é o meu X. Fazendo a regressão Y igual a mais BX, eu obtive esse valor de A e esse valor de B. O que é o valor de B? É a inclinação. Ó. Esse é o valor de B, é 1 sobre Ka. Então, eu pego esse número aqui, ó, B, Ka, né? B é igual a 1 sobre Ka, logo Ka é igual a 1 sobre B. Então, 1 dividido por 182.258 dá esse valor aqui, que é a minha constante. E dá para calcular também K menos 1 sobre K2, ou seja, Ka' sobre KB, uma vez que eu já descobri Ka. Então, A, que é esse termo aqui, ele é igual a Ka' dividido por KB vezes Ka, uma vez que eu já conheço Ka, porque eu calculei aqui em cima, certo? Então, Ka' sobre KB é igual a o coeficiente linear da minha reta vezes Ka, que aí dá 0,048, né? Então, esses são os dois tipos de exercícios que podem aparecer. Então, na aula presencial, eu vou pedir para os alunos resolverem esses exercícios e vou pedir que eles deduzam também as expressões, né? Então, e vou poder ajudá-los. Então, a aula presencial, ela é mais produtiva porque eu peço que os alunos façam todas as deduções, eles vão fazer todas essas aqui do começo, né, da lei de velocidade. Mesmo eu explicando, eu peço para eles deduzirem isso daqui para ver se eles conseguem chegar no mesmo resultado, peço para resolver os problemas. Então, na realidade, o que fica uma aula aqui de meia hora acaba dando quase 2 horas no presencial, tá? Então é isso. Tchau.